Na aula passada, eu mostrei para vocês um líquido de cor meio azulada, e eu contei que esse líquido estava com essa cor porque dissolvido nesse líquido eu tinha vários cátions de cobre. Eu tinha perguntado como poderíamos fazer para que esses cátions de cobre voltassem a ser um átomo neutro, ou seja, que eu conseguisse um metal sólido novamente. Nós chegamos à conclusão que poderíamos colocar dentro dessa solução azul um outro metal, só que esse outro metal deveria ser mais reativo do que o cobre, para que assim esse outro metal doasse os seus elétrons para o cobre, então o cobre iria se reduzir e voltar à sua forma sólida. Mas, se eu quisesse aproveitar essa reação para, além de conseguir esse cobre sólido, fazer esses elétrons doados pelo zinco trabalharem no trajeto deles. Aqui eu vou separar as duas soluções. Em um recipiente eu vou ter apenas o zinco mergulhado numa solução rica em cátions de zinco, e no outro recipiente eu vou ter um cobre sólido mergulhado numa solução de cátions de cobre. A tensão gerada por este sistema possibilita a geração de corrente elétrica, pois os elétrons sairão do zinco, irão passar pela lâmpada, acendendo-a no seu caminho até chegar ao cobre. Com o tempo, o zinco vai se oxidando, então ele vai se corroendo. E o cobre, como ele vai reduzindo, ele vai aumentando de tamanho. Os cátions de cobre que estavam em solução vão recebendo esses elétrons e vão reduzindo, solidificando-se. O lado que se oxida, nós chamamos de ânodo, e o lado que reduz, nós chamamos de cátodo. Tem um macete para lembrar disso, é só pensar assim: de um lado estão todos os que começam com vogal, então o ânodo oxida. E do outro lado estão todos os que começam com consoante, então o cátodo reduz. Um problema desse sistema é que o zinco ele vai se transformando em cátion e migrando para a solução, aumentando a carga positiva no meu ânodo. E do outro lado, os cátions de cobre vão se reduzindo, então dando mais espaço para os ânions de sulfato que estão naquela solução. Para driblar esse problema, nós colocamos uma ponte salina. Os sais eles são formados por cátion e ânion. Neste caso, o ânion vai migrar para o ânodo e o cátion vai migrar para o cátodo, neutralizando as cargas que estavam começando a se formar ali. Na aula passada, eu havia comentado que eu iria explicar para vocês por que quando o elemento ganha elétrons, nós dizemos que ele está sendo reduzido. Isso tem a ver com o número de oxidação. E o que seria isso? Nós reconhecemos as reações de oxirredução observando se os elétrons migraram de uma espécie a outra. No caso que eu tinha mostrado agora há pouco, onde os envolvidos são íons monoatômicos, a perda ou o ganho de elétrons é fácil de identificar. Eu sei que o zinco perdeu 2 elétrons e que o cobre ganhou 2 elétrons. A dificuldade aparece quando a transferência de elétrons ela é acompanhada pela transferência de átomos. O gás cloro, Cl2, por exemplo, ele é oxidado ou é reduzido quando se converte em íons hipoclorito. Os químicos encontraram uma maneira de seguir o caminho dos elétrons, atribuindo um número de oxidação a cada elemento. O número de oxidação, ou NOx, ele é definido da seguinte maneira: a oxidação corresponde ao aumento do número de oxidação e a redução corresponde à diminuição do número de oxidação. Uma reação de oxirredução, portanto, é qualquer reação na qual os números de oxidação se alteram. Por exemplo, nessa reação aqui, quando o magnésio se combina com o cloro, os números de oxidação mudam. Podemos ver que o magnésio se oxidou e o cloro se reduziu. Mas como que eu faço para descobrir os números de NOx dos elementos envolvidos na minha reação?
No caso dos íons, é fácil. Basta olhar para a carga deles. O valor da carga será o mesmo valor do seu número de oxidação. Também é fácil no caso das substâncias simples moleculares, pois os átomos que constituem essas moléculas, eles são idênticos. Portanto, eles terão a mesma eletronegatividade. Não há formação de cargas elétricas, de íons, de nada disso. O que explica o motivo deles sempre terem um NOx igual a zero. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para substâncias simples constituídas de metais, como ferro sólido, alumínio sólido, etc., que também todos vão apresentar um NOx igual a zero. Com o passar do tempo, não só a noção de oxidação se ampliou, também o conceito de número de oxidação ganhou novos contornos. E no caso de processos que envolvem apenas substâncias moleculares, acabou afastando-se da ideia de carga elétrica. Vamos agora analisar a equação da combustão do metano, que é um gás combustível. Embora aqui não tenhamos nenhum íon participando dessa reação, toda reação de combustão é uma reação de oxirredução. Para as substâncias compostas moleculares, ou seja, aquelas que são constituídas por átomos de elementos químicos diferentes, unidos por ligação covalente, o número de oxidação é teórico e ele é calculado como a carga que o átomo teria se todas as ligações covalentes dele fossem quebradas e os pares de elétrons compartilhados ficassem apenas com aquele átomo que for mais eletronegativo. Primeiramente, vamos olhar para a molécula de metano e vamos imaginar que todas as ligações covalentes entre os átomos de carbono e hidrogênio do metano fossem quebradas e os pares de elétrons dessas ligações ficassem com aquele átomo que fosse o mais eletronegativo, que neste caso aqui é o carbono. Então, neste caso, o NOx do carbono seria menos 4, enquanto que o do hidrogênio seria mais 1, porque cada hidrogênio aqui teria perdido um elétron para o carbono. A mesma lógica podemos aplicar para o cálculo do NOx dos elementos que compõem a água e o dióxido de carbono dentro desta reação. Então, olhando agora a reação com os respectivos NOx de cada átomo, podemos ver que o átomo de carbono do metano se oxidou, porque antes da reação ele tinha menos 4. E após a reação, o NOx dele está mais 4. Isso quer dizer que o carbono do metano, durante a reação, ele perdeu 8 elétrons. E os átomos do oxigênio que compõem a molécula do gás oxigênio, esses átomos se reduziram, porque o oxigênio passou de NOx 0 para menos 2. Sempre a soma total dos NOx dos átomos de um mesmo composto deve ser igual a 0. Por exemplo, aqui no metano temos menos 4 mais 4, igual a 0. O livro de vocês, no capítulo 10, tem 2 páginas com várias generalizações de como calcular o NOx. Nem sempre é indispensável analisar a fórmula estrutural de um composto para determinar o NOx médio dos átomos que o formam. Basta empregar alguns conhecimentos que você pode deduzir do que estudou até aqui. Então, vocês podem olhar esse esqueminha no livro de vocês ou numa tabela que eu vou anexar também aqui nesta aula.